como prometido, aqui estou eu, direto do Rio de Janeiro, ao lado do meu entrevistado de hoje, um carioca, mas com sangue baiano, Paulinho Mosca. Mosca, seja bem-vindo à Invasão. Obrigadíssimo, pode invadir. O sangue baiano é da mãe, da minha né? mãe, Da mãe, da minha mãe, de toda uma infância passada na Bahia, né? E uma família enorme que até hoje vive aí, né? Lá. E que eu vou sempre, falo sempre com eles. É uma família mesmo, assim, muito próxima. São como irmãos. Legal. Você ficou 6 anos sem lançar um disco de estúdio, né? Uhum. O seu último foi em 2004. Isso. E aí até o recente lançamento do CD duplo. Foram 6 anos que você aproveitou aí para criar e se envolver com coisas diferentes, né? Na verdade, muita novidade ao mesmo tempo. Eu fui contratado de uma multinacional, da EMAI, durante 13 anos. Os meus primeiros 7 discos saíram por lá. E, bom, uma multinacional trabalha como uma indústria, né? A cada 1 ano e meio você já tem que estar gravando um disco novo. Tem uma obrigação, uma rotina nisso, né? Então foi uma coisa boa, porque me colocou assim em prática, mas ao mesmo tempo, aos poucos, eu fui percebendo que o meu trabalho ele exigia um pouco mais de tempo para amadurecer o ouvinte, né? Nem o próprio trabalho. Eu acho que o público precisa ter um pouco mais de tempo para assimilar aquilo que eu estou propondo. Meus discos são sempre, eles tendem a serem conceituais, né? Ter uma ideia que permeia o disco todo. Então, eu percebi que aquelas turnês rápidas assim de 1 ano, quando começava a esquentar, a gravadora já cobrava. Quando começava a ficar bom, né? A gravadora já cobrava um disco novo. Então, eu naturalmente senti que o meu caminho não era ser contratado por uma multinacional, era ter uma vida independente. Então, há 6 anos atrás, eu me tornei independente. Comecei a me organizar para gravar um disco novo. Junto com isso, eu fui convidado para fazer o Zumbido. No mesmo ano que eu me tornei independente, eu fui convidado para criar e apresentar esse programa, o Zumbido, no Canal Brasil, que é um programa de música que eu já faço há 5 anos. É um programa também onde eu exercito um pouco de fotografia e onde eu canto e toco com os convidados, que é um privilégio, né? Eu já fiz 130 programas com compositores brasileiros que vão do baiano Gilberto Gil ao mineiro Milton Nascimento, passando assim por André Abujanra, Lenine, Zélia, Chico César, Nando Reis. Antes de gravar aqui, eu dei uma passeada pela casa do Mosca e vi que você é fissurado em espelho, né? De distorção, de imagem. E teve uma coisa que começou com fotografia, que foi para autorretrato, né? Para um encarte de um CD. O CD anterior, o Tudo Novo de Novo. Como começou isso? Assim, a fotografia hoje está na sua rotina, né? Está no trabalho. Ela está na mesma medida que as outras práticas. Eu digo que eu sou um metido à besta profissional. Eu falo assim, eu não sou ator, não sou cantor, não sou músico, não sou poeta, não sou fotógrafo, não sou apresentador de TV, não sou jornalista, não sou apresentador de rádio. Eu sou um compositor. O que é compor? Compor é juntar coisas, né, com o seu critério. Então eu junto sim um pouquinho de música, com um pouquinho de poesia, um pouquinho de fotografia, um pouquinho de vídeo, um pouquinho de violão, um pouquinho de interpretação de teatro, de cinema. E aí dá um Mosca e faço uma composição disso. Ter essas práticas todas me liberta um pouco da necessidade de ser o melhor numa delas. Quando a gente escolhe uma coisa só para fazer, fica uma guerra interna e externa de ser o melhor naquilo, porque a própria sociedade te cobra, né? Você é o premiado, o vencedor, o que mais vendeu disco, o que mais toca na rádio, o que mais faz show. É uma sociedade de prêmios aos vencedores, né? E isso é terrível para todos, porque só vence um, né? Só tem um campeão, o outro já é vice-campeão. Então é muito frustrante você escolher uma coisa só e lutar para ser o melhor nela. Eu prefiro escolher todas as coisas e tentar ser o melhor eu possível nessa combinação de coisas. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer, pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem,
estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Pensando em você, pensando em você, pensando em você. Estou pensando em você. Fala um pouquinho agora sobre o projeto atual de discos de estúdio, né? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, bom. Foram 6 anos sem gravar. Então imagina, em 6 anos eu não parei de compor. Quando eu parei, assim, há 2 anos atrás, que eu pensei, não, vou gravar um disco novo, porque já tem 4 anos que eu não gravo, eu tinha 32 músicas que eu gostava. Eu gostava muito. E daí então, você tirou 18. Eu fui cortando. Eu juro pra você que eu queria fazer um disco com 13, que é basicamente um número bom, assim, para um álbum, entre 10 e 13. Mas aí quando eu cheguei em 18, eu não conseguia mais cortar. Não consigo mais tirar nada, né? E como eu já tinha começado a gravar o disco com uma banda, eu já tinha assim, umas 8 músicas gravadas, eu comecei em casa, aqui em cima, no quarto, no computador, eu comecei a gravar o que eu chamo de uns registros muito simples das canções mais novas, dessas 18. E aos poucos, esses registros simples, eu fui me apaixonando por eles. Esses registros mais frugais, assim, eu gravava um violão, depois gravava outro, aí fazia um vocal com as vozes, sozinho aqui no quarto, enquanto ia gravando outro disco no estúdio. Quando eu vi, eu estava apaixonado pelos dois, porque os dois já estavam assim, semi-prontos, sabe? E eu vi que eles eram gêmeos bivitelinos. Sabe quando você engravida, fala, tô grávida para todo mundo, aí de repente você descobre, meu Deus, são gêmeos. São gêmeos, né? Então eu vou cuidar dos dois, né? Pronto, agora que voltou tudo ao normal, talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real. Esqueça, as horas nunca andam para trás. Todo dia é dia de aprender um pouco do muito que a vida traz. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Tem uma canção gravada pela Bethânia, é ter um clássico, né? Eu acho que a canção já era linda, senão a gente não teria mandado para ela, porque... É sua de Chico, né? Minha de Chico. O Chico um dia entrou por essa porta aqui em casa, ele vinha passar uma noite aqui, e ele disse, rapaz, eu vim de táxi, passei pela Lagoa Rodrigo de Freitas, estava uma lua linda, refletida na lagoa, me deu uma saudade. Eu falei, saudade de quem? Ele falou, de ninguém. Ele falou, era saudade, era só o sentimento da saudade. Eu falei, que coisa louca, Chico. Era saudade, mas não tinha saudade nem de ninguém, nem de nada. Era só o sentimento. Ele falou, eu falei, pô, mas isso é uma música linda, né? Aí ele falou, Bethânia vai adorar uma música sobre a saudade, que não é uma saudade de ninguém, né? A casa da saudade no vazio, o acaso da saudade
fogo frio. Quem foge da saudade, preso por um fio, se afoga em outras águas, mas do mesmo rio. Eu vi entrevista sua onde você falou assim, eu não faço tudo pela música, eu faço tudo pela vida. Isso é fantástico. É porque eu vejo que, às vezes o cara, ele faz tudo quando o cara faz tudo pela música, ele vai atrás da melhor música. Mas às vezes o cara que faz a melhor música não é um bom ser humano. Nem sempre o cara que faz um quadro maravilhoso é um ser humano bom, de bom coração, que mereça que você seja amigo dele. Eu tenho um monte de ídolos que depois eu lendo assim sobre a vida, eu descobri que eu não quero ser amigo, né? Não quero ser amigo não, prefiro ficar com a obra. Então a vida para mim ela está acima da música. Assim como a vida está acima do teatro, da pintura, da fotografia, a vida para mim é imbatível. Eu procuro relações humanas antes de procurar a arte. É claro que a arte, né, a música, a pintura, a fotografia, ela já me levou a conhecer grandes seres humanos, né? Grandes seres humanos, porque, no fundo, grandes seres humanos expressam através dessas práticas a sua própria alma. Então, aos poucos, você consegue identificar numa obra o ser humano que está por trás dela. Isso, para mim, é o mais importante. Por isso que a vida é mais importante que a música. Eu faço tudo pela vida, pela boa vida, né? Pela vida, essa vida maravilhosa. Muito bom, que nos cerca. Muito obrigada por permitir essa nossa invasão. Eu que agradeço. Obrigada, tá? Maravilha, um prazer. Beijo, querido. Obrigado, Muito Baiana. bom. Não me condene pelo seu penar. Pesos e medidas não servem pra ninguém poder nos comparar. Porque eu não pertenço ao mesmo lugar em que você se afunda tão raso, não dá nem pra tentar te salvar. Porque muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero. Veja, a qualidade está inferior, e não é a quantidade que faz a estrutura de um grande amor. Simplesmente seja o que você julgar ser o melhor. Mas lembre-se que tudo que começa com muito pode acabar muito pior. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Não quero mais, não quero mais. Quem quer, né?